Olá, boa tarde. Ameaças e sensação de insegurança. Pesquisa realizada em 11 países da América Latina aponta que os magistrados brasileiros enfrentam essas situações no exercício da atividade. O estudo revela que o Brasil só perde para a Bolívia. Eu sou Rafaela Vivas e a pesquisa Perfil da Magistratura Latino-Americana é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Plenário virtual. Supremo Tribunal Federal julga a ação que questiona a lei de Santa Catarina que trata de retirada de animais mortos de propriedades rurais. Justiça do Distrito Federal autoriza quebra de sigilo telefônico dos acusados de matar 10 pessoas de uma mesma família em Brasília. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Rádio. Este ano, o tema é Rádio de Paz, para falar sobre a importância desse veículo durante guerras, desastres naturais e na própria pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar em sessão virtual a ação que questiona uma lei de Santa Catarina que trata de retirada de animais mortos de propriedades rurais. Mais detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A ação foi proposta pelo então governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, em 2018. A lei estadual questionada é de 2015. A norma determina que os animais mortos retirados das propriedades rurais serão destinados para a produção de farinhas, de carne e osso, gordura ou óleo animal e fertilizantes, desde que autorizado por médico veterinário ligado a empresas credenciadas pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. A alegação do autor da ação é de que tal matéria diz respeito a direito agrário, cuja competência para legislar é privativa da União. Também alega que, como o insumo será utilizado para alimentação de animais posteriormente destinados a consumo de humanos, cabe ao Ministério da Agricultura a inspeção e a fiscalização. O julgamento da ação ocorre em sessão virtual. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou no sentido de que é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos da administração pública. Assim, o relator decidiu que a destinação de animais mortos para a fabricação de farinha de carne e ossos observe as normas gerais da União pertinentes ao tema. O prazo para encerrar o julgamento é dia 17 de fevereiro. A Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar a organização judiciária em Roraima, sobretudo na 4ª Vara Federal. A decisão foi tomada em razão de problemas detectados na prestação jurisdicional da Seção Judiciária de Justiça Federal em Roraima, incluindo processos judiciais referentes ao garimpo ilegal e à proteção da terra indígena Yanomami. Com a decisão, a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima terá prazo de 5 dias para informar a atuação, a lotação e o quantitativo de servidores e juízes, além da distribuição de processos dos anos de 2021 a 2023. A presidência do TRF da Primeira Região também deverá prestar informações no prazo de 48 horas sobre pedidos de providências e processos administrativos envolvendo a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, além de indicar se já foi implementado um plano de ação e abertura de edital com indicação de quantitativo de juízes interessados para preenchimento do cargo de juiz federal substituto. A Justiça do Distrito Federal autorizou a quebra de sigilo telefônico dos acusados de matar 10 pessoas de uma mesma família no mês passado em Brasília. A decisão permite a análise de ligações e mensagens de 3 dos 5 detidos pelo crime. A repórter Evne Araújo conta os detalhes.
Além da quebra do sigilo telefônico, o juiz do caso também autorizou a transcrição das mensagens para a investigação policial. O laudo da perícia deve ficar pronto em até 30 dias. A defesa de um dos acusados pediu ainda o relaxamento da prisão, alegando que ele não teria passado por audiência de custódia. O pedido foi negado porque, segundo o magistrado, todo o rito processual foi cumprido. O grupo é suspeito de ter matado 10 pessoas, entre elas 3 crianças, de uma mesma família no Distrito Federal. O crime ocorreu no mês passado e os acusados teriam a intenção de se apropriar de um terreno avaliado em R$2 milhões. Eles foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado, associação criminosa e roubo. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, absolveu uma mulher condenada injustamente a 60 anos de prisão. A repórter Jéssica Castro traz mais informações sobre esse caso. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca decidiu de forma monocrática pela absolvição de uma mulher que havia sido condenada a 60 anos de reclusão pelo crime de latrocínio contra um casal de idosos. De acordo com o processo, ainda na fase do inquérito policial, um dos autores do crime confessou e apontou o envolvimento da mulher como coautora. Ela foi presa em flagrante em 2016 e condenada em 2018. O juiz de primeiro grau e, posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que, como já vinha respondendo presa, a ré não poderia recorrer em liberdade. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa argumentou que a condenação fundamentada exclusivamente em depoimento tomado no inquérito contraria o devido processo legal. Apesar de não conhecer do habeas corpus, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem de ofício para que a mulher fosse absolvida com base em artigo do Código de Processo Penal. O ministro apontou que os policiais apenas repetiram a versão do corréu colhida na delegacia quando ouvidos na fase judicial, sem agregar a prova produzida no inquérito. Afirmou ainda que o juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou no caso. A seguir, pesquisa realizada em 11 países da América Latina aponta que o Brasil é o segundo país da região em ameaça a juízes. Os detalhes sobre esse levantamento em instantes. Voltamos já. Uma pesquisa realizada em 11 países da América Latina apontou que o Brasil é o segundo país da região em ameaça a juízes. Fica atrás apenas da Bolívia. A pesquisa foi apresentada no começo deste mês, durante a reunião da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. A reportagem é de Carolina Chaves. As ofensas às instituições democráticas no país atingiram também os juízes em razão do cargo. A pesquisa Perfil da Magistratura Latino-Americana, realizada pelo Centro de Pesquisas Judiciais e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com instituições de pesquisas, ouviu 1.573 juízes de 16 países sobre a segurança dos magistrados no desempenho da função. O objetivo do levantamento é conhecer o perfil dos magistrados latino-americanos, o funcionamento da justiça e identificar as dificuldades para fortalecer a independência judicial na América Latina. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Frederico Mendes, as ameaças ocorrem contra os juízes que exercem função em vários ramos da justiça. E o que a gente observa é que essa violência não é apenas contra o juiz que exerce a atividade na área criminal. Também são comuns casos de juízes na área da família. E sempre os litígios de família são traumáticos entre marido, mulher, filhos. E muitas vezes, não raro, se ocorre uma tragédia em razão dessas discussões. E o juiz, às vezes, está envolvido nisso aí. Às vezes se coloca o juiz que é o responsável por tentar mediar esse conflito,
como responsável por alguma coisa que se aconteceu naquela família. No levantamento, a Bolívia e o Brasil foram os países que tiveram o maior número de juízes ameaçados em razão da função. Metade dos magistrados brasileiros que responderam à pesquisa revelaram que já foram ameaçados por causa de decisões proferidas por eles. Só perde para a Bolívia, onde mais da metade dos magistrados sofrem ameaças. A sensação de insegurança também é um problema nos dois países. No Brasil, 15% dos entrevistados disseram que se sentem totalmente inseguros para exercer a função. Na Bolívia, esse número aumenta a 42%. O resultado dessa pesquisa vai permitir traçar estratégia comum de atuação para o fortalecimento da independência judicial em toda a região. Aqui no Brasil, os representantes da magistratura querem saber mais sobre a saúde dos juízes, ambiente de trabalho, uso das redes sociais, além da atuação da magistratura na pandemia e sobre a justiça criminal. O estudo comprova que a carreira de magistratura no país é uma profissão de risco, como explica o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Essa violência, essas ameaças acontecem tanto nos grandes centros urbanos, mas também em alguma das pequenas comarcas, nos lugares mais longínquos do Brasil. Nesse lugar também preocupa muito, porque geralmente nessas menores comarcas, nesses lugares que estão mais distantes do centro de poder, a estrutura de segurança é muito mais precária. É comum se encontrar unidades judiciárias onde sequer há um controle de entrada no edifício do judiciário, no edifício do fórum. Não há, por exemplo, um detector de metais, não há segurança, não há uma revista, coisa que é comum, por exemplo, em uma agência bancária, ou para se entrar em algum evento, em determinadas festas, mas no fórum não. Bom, e para falar mais sobre esse levantamento, a repórter Carolina Chaves conversou com a juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Thaís Culau de Barros. Vamos acompanhar a entrevista da magistrada. Doutora, muito obrigada pela participação. Vem aumentando o número de ataques aos juízes nos últimos anos, né? O que a senhora tem percebido? De onde vem e como vem essas ameaças? A situação do Rio Grande do Sul é um pouco peculiar. Nós não temos um número muito grande de magistrados ameaçados e nem ataques. No Rio Grande do Sul, quem cuida dessas situações é o Núcleo de Inteligência do Poder Judiciário, que trabalha ligado ao nosso Tribunal de Justiça, e nos últimos anos a média de atendimentos ela tem se mantido estável, por volta de 120 juízes atendidos ao ano. Desses 120 ameaças efetivas, tem se verificado por volta de 30 ameaças dentro do universo de todos os juízes do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós não notamos um aumento nas ameaças aos juízes. Assim, talvez uma percepção de maior risco e maior vulnerabilidade por parte dos magistrados em função dos diversos ataques que a instituição Poder Judiciário tem sofrido nos últimos anos e que incentivam principalmente o desrespeito às decisões judiciais. Agora, de onde parte, né? E como essas ameaças chegam até os juízes? Elas chegam de diversas fontes, às vezes um réu que sabe que está tendo essa conversa num estabelecimento penitenciário, ele relata isso para o diretor do estabelecimento penitenciário, ou elas podem ser ameaças telefônicas, mas o mais comum são ameaças por meio eletrônico, através da rede social. Esse é o mais comum hoje em dia, são ameaças virtuais. Doutora Thaís, e como essas ameaças interferem na função, na atuação da função? Os magistrados que estão sob ameaça, e quando essa ameaça ela é verificada de que ela efetivamente traz risco para a segurança, para a integridade do magistrado, esse magistrado ele é colocado sob proteção desse núcleo de segurança do Poder Judiciário, ele é colocado em escolta 24 horas, se necessário é colocado sob proteção também a família
do magistrado. Então, isso, sem dúvida, influencia não só na atividade profissional do magistrado, mas também em toda a sua vida. Quando a situação, e pode eventualmente até haver necessidade do afastamento do magistrado, ele sai em férias ou em licença, para que ele fique afastado por um período, quando se nota que a continuidade da atividade pode levar a alguma situação mais grave, mas isso de acordo com o interesse do magistrado. Mas o mais comum não são essas situações, nós temos raras situações de ameaças que chegam a essa gravidade no estado do Rio Grande do Sul. O mais comum são ameaças que não há essa necessidade, mas de qualquer forma elas com certeza interferem até psicologicamente no trabalho do magistrado, porque a pessoa executar suas funções, exercer a justiça, atuar com imparcialidade e mesmo assim ficar sob ameaça, ficar sabendo que sua família pode ser atingida, com certeza atrapalha psicologicamente o magistrado. Doutora Thaís, claro que o importante é garantir a integridade, né, física, psicológica do juiz, mas também é importante garantir a independência, né, da função da magistratura, né, não atrapalhar na atuação mesmo no trabalho do juiz. Com certeza, o que a gente mais verifica é que os magistrados eles querem continuar atuando nas suas funções, eles atuam de forma imparcial, atuam de forma independente. Os ataques que acontecem, por isso eu referi inicialmente à instituição Poder Judiciário como um todo, eles atrapalham nesta questão do descumprimento das ordens judiciais, eles passam para a população muitas vezes uma ideia de desrespeito a uma determinada ordem, e isso é muito grave, mas nós temos magistrados extremamente comprometidos, preocupados com as suas decisões, com a lisura das suas decisões, com a independência das suas decisões, e que continuam, apesar das dificuldades, agindo desta forma, independente e imparcial. Doutora, a gente pode dizer que a função de julgar é de risco? Sim, com certeza, a função de julgar ela é uma função muito delicada, porque ela exige preparo, exige estudo do magistrado, exige também sensibilidade, porque ele está lidando com a vida das pessoas envolvidas naquele processo, e exige essa independência, essa imparcialidade do magistrado de se manter afastado das pressões para que ele possa julgar de acordo com a justiça, de acordo com as leis, com a Constituição brasileira. Então, se pode dizer com certeza que essa é uma atividade difícil e que exige muito dos magistrados. Doutora Thaís, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada, uma boa tarde. No próximo bloco, Rádio de Paz. É esse o tema do Dia Mundial do Rádio, celebrado hoje. Esse que é um dos veículos mais populares do planeta. Eu volto já. Jornal da Justiça, primeira edição, está de volta. Vamos agora saber o que temos de destaque na pauta de julgamentos do Poder Judiciário para esta semana. Aqui ao meu lado já está conosco no estúdio, eu converso agora ao vivo com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Oi, Gi, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Justiça. Vamos começar com a pauta do Supremo Tribunal Federal. Quarta-feira nós temos o início de um julgamento que versa sobre uma lei estadual do Rio de Janeiro, lei essa que ela regulamenta aí o acesso à alimentação no Estado. O que tem em jogo? Qual o questionamento aqui no STF? Questiona-se a constitucionalidade dessa legislação, que é de 2003, porque ela trouxe aí alguns requisitos para que se tenha acesso a esse tipo de benefício, como, por exemplo, estar com crianças matriculadas, morar em comunidade
com determinadas características. A grande problemática que se trouxe até o Supremo Tribunal Federal é que o fundo para o custeio, né, deste programa, que tem o objetivo de combater a fome, ele seria retirado do Fundo Estadual de Saúde. Então, entende-se que a saúde ele não pode ser considerado como um programa da área de saúde, portanto, não deveria usar esses recursos, porque quando se fala em saúde, se fala em acesso universal. E a partir do momento que você cria determinados requisitos, né, onde só algumas pessoas que preencherem aqueles requisitos é que terão direito a esse fundo especial de combate à fome, é que seria, então, uma legislação que atingiria apenas uma parcela da população e não um universo de pessoas, como prevê a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde. Quinta-feira, agora vamos continuar com o Supremo Tribunal Federal. Quinta-feira nós temos julgamento, início também de julgamento, que são embargos, declaração, recursos sobre a lei que versa sobre amianto, né? Exatamente. O que nós temos aí, Gi? Amianto sempre movimentando sempre a pauta, polêmico, né, do Supremo também, Tribunal né? Federal, até porque é um produto que, de fato, segundo dados e pesquisas realizadas, causa câncer. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já analisou uma legislação federal sobre o amianto e também já analisou diversas leis estaduais em relação ao amianto. A legislação federal que foi analisada permitia o uso. Então, o Supremo entendeu, foram 5 votos pela inconstitucionalidade, só que como não havia, né, um número mínimo de 6 ministros, não foi declarada a inconstitucionalidade, assim, para dizer que, para retirar a legislação do ordenamento jurídico. No entanto, na análise de legislações estaduais que proibiram o uso do amianto, o Supremo declarou essas leis proibitivas constitucionais. E dentro do julgamento dessas ações, declarou a inconstitucionalidade da legislação federal. Então, é uma questão processual que está sendo colocada na pauta de quinta-feira em relação ao amianto, até para dizer os efeitos da decisão do Supremo nessas ações em que declararam leis estaduais inconstitucionais e que acabou também colocando junto a inconstitucionalidade da legislação federal. Rapidinho, vamos fechar com o CNJ. Então, essa semana temos sessão do Conselho Nacional de Justiça. Quais os destaques, Gi? Primeira sessão, inclusive, do ano de 2023, marcada para amanhã, às 9h30. São 26 itens e o principal seria uma proposta para poder fortalecer o Conselho Comunitário que atua na área da execução penal. Maravilha, Gisele Reis, nossa consultora jurídica. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, até a próxima, Gi. Até a próxima, Rafa. Hoje, dia 13 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Rádio. A data, instituída pela Unesco, tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância do acesso à informação. Saiba mais sobre esse veículo que ultrapassou gerações na reportagem de Evne Araújo. 11h08, desejando um ótimo dia a todas as pessoas que nos acompanham. Vou começar aqui pelo estúdio. Bom dia, Richelle Bezerra. Pelas ondas do rádio, a radialista Ivina Souto transmite notícias por toda a Paraíba. Está perto do ouvinte mesmo a quilômetros de distância. Para ela, é um privilégio poder alcançar tanta gente. Esse universo que o rádio abre, sabe? De você imaginar e a capacidade que trabalhar em rádio exige de você conseguir colocar em palavras para que as pessoas que estão ouvindo visualizem tudo que você está ali descrevendo, sabe? Hoje, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio. A data foi criada pela Unesco para celebrar esse meio de comunicação tão democrático. Este ano, o tema é Rádio de Paz, para falar sobre a importância desse veículo durante guerras, desastres naturais e na própria pandemia da Covid-19. O coordenador do setor de comunicação e informação da Unesco no Brasil, Adalto Cândido Soares, conta como o rádio ajudou a educar em situações de crise. Desafios enormes que a gente sentiu na África, no Afeganistão, com as meninas que foram impedidas, foram negados o direito do acesso ao aprendizado, ao estudo, e foi o rádio que foi possível ser utilizado para que as meninas pudessem estudar em casa.
A radiodifusão no Brasil surgiu em 1922. De lá para cá, houve uma grande expansão nas faixas de transmissão. Segundo o governo federal, atualmente, mais de 10 mil emissoras estão no ar. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Farrareto, explica por que a rádio, mesmo com os avanços tecnológicos, continua popular. As pessoas acordam ouvindo rádio, passam o dia ouvindo rádio, passam o dia fazendo outras coisas, fazendo o seu trabalho, enfim, e conseguem receber uma informação, porque o áudio tem essa capacidade. O jornalista Estevão Damásio tem 30 anos de profissão. A voz, às vezes, é reconhecida de longe por muitos ouvintes. Ele contou ao Jornal da Justiça como é fazer parte do dia a dia das pessoas há tantos anos. É um privilégio, né, estar há tanto tempo, há décadas, nesse veículo que é talvez o veículo mais democrático em termos de meios de comunicação, né, onde você consegue ter cumplicidade com o ouvinte. O ouvinte, obviamente, com os avanços das redes sociais hoje, está muito mais exigente. Você tem que tomar muito cuidado. O microfone te dá muita responsabilidade. No Supremo Tribunal Federal temos a Rádio Justiça, uma emissora pública do Poder Judiciário que transmite desde 2004 jornalismo, educação, cultura, cidadania e prestação de serviço. Além da sintonia FM via satélite, a Rádio Justiça também pode ser ouvida pela internet, inclusive com a transmissão ao vivo das sessões plenárias da Corte. O cidadão pode ficar mais próximo da Justiça de casos importantes analisados pelos ministros. O advogado Luiz Germano, especialista em legislação da radiodifusão, é otimista quanto ao futuro. Para ele, essa ainda vai ser uma das melhores formas de se informar pelos anos à frente. Evidentemente que rivaliza em termos de audiência com o rádio, as novas plataformas que também chegam com muita facilidade a nós, através, evidentemente, da internet e de todos os frutos que a internet traz. Mas o rádio continua sendo, de todos os elementos, de todos os veículos, aquele que é de graça. Parabéns a esse veículo que é tão importante, né, na construção da sociedade, inclusive. Então fica aqui o meu abraço aos ouvintes que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Justiça e muito obrigada a você que nos acompanha também pela TV Justiça. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Grata pela companhia, ótima semana para todos nós, boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.